Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do Pai. Na primeira leitura, a igreja nos coloca Ageu. Ageu é o primeiro profeta após o cativeiro, quando Dario dá liberdade aos judeus de retornarem à terra de origem, a Israel. Ele está no seu segundo ano de império e Ageu é quem vai acompanhar o povo e Ageu é quem vai receber o povo lá. Ora, passaram-se décadas e a geração que foi para o cativeiro, que era constituída por enjorras, constituída por gente bem nova, a essas alturas são anciãos, eles são o creme dos cremes do povo. E o resto nasceu no cativeiro, o resto nasceu na Babilônia. Portanto, eles não têm noção de como era a terra prometida, eles não pisaram na terra prometida, eles não pisaram nas terras todas de onde eles saíram. Portanto, eles não têm ideia de o que é que existe por lá, não têm a menor ideia. Os anciãos, sim, os anciãos sabem o que é que deixaram. E quando recebem essa liberdade de retornar, vão dois grupos. Nós temos aqui um é Zorobabel e outro é Josué. E quem acompanha eles há um sacerdote máximo que se chama Josedec. Bem, aliás, Josué é filho desse sacerdote. Bem, vão para lá. Lá eles constroem rapidamente o altar. Eles reconstroem o altar porque eles querem renovar o sacrifício. Mas à medida que eles reconstroem o altar, eles vão tomando conhecimento da terra deles, da propriedade deles antiga, e vão conhecendo como é que ficou tal parede, como é que ficou tal outra porta, onde é que foi parar aquela bugia que eles usavam, que desapareceu, que não tem mais. Então, como é que consegue uma bugia, como é que consegue uma lâmpada para poder iluminar à noite, e não sei quanto, e isto que eles tinham, outros tinham escondido coisas dentro do terreno. Então começam a cavar para ver se encontram, não lembram mais. Então diz para o filho, meu filho, aqui, para o neto, aqui nesse canto cava, não vê nada. Diz, não, eu estou me lembrando que é um pouco mais para lá, então cava de novo, até que encontra, mas encontra metade do que tinha enterrado. Então senta um pouco, começa a chorar para saber onde é que tinha passado, enterrado o resto, se é que ele tinha enterrado o resto em outro canto que ele não lembra direito. O que ele lembra bem era que uma quantia de ouro era tanto que agora está na metade. Será que roubaram? Aquela noite ele já não dorme, no dia seguinte. Enfim, se nós fôssemos imaginar todos os dramas que eles começaram a ter, porque enquanto eles estavam na base da servidão, eles tinham saudades da terra deles, eles tinham desejo de voltar para lá, etc, etc. Tinham desejo de rever o templo reconstruído. Tinham desejo de rezar no templo, de encontrar-se com Deus no templo. Mas assim que eles constroem o altar, dizem, não, está bem. O altar está bem, e aí então vem o que diz aqui nosso Ageu, diz ele aqui, isto diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz. Que diz o povo? Olha a racionalização. Ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. Quer dizer, primeiro é preciso a gente ter um lugar onde viver, porque como é que nós vamos edificar a casa do Senhor se nós não temos nem onde morar? É preciso recuperar as propriedades todas nossas. É preciso a gente ter teto, é preciso dormir à noite, é preciso que haja almoço, jantar, que haja café da manhã,
que haja possibilidade de se cozinhar. Então, eles já arrumaram uma racionalização para poder cuidar das coisas próprias. E eles que deveriam estar gemendo, aflitos, ansiosos, angustiados por não verem o templo reconstruído, eles que deveriam empreender todos os esforços para que o templo fosse mais bonito do que o de Salomão, eles que deveriam fazer um templo superior para poder reparar o que tinha sido feito com o templo anterior, eles deveriam estar com a atenção posta em Deus. Deveriam estar com a atenção posta em Deus. E esse profeta, que é um profeta menor, não é menor porque ele tinha tamanho menor. Também não é menor porque a profecia dele não tem importância, não é isso. Chama-se menor porque a ação dele, a profecia dele é muito curta. Ela tem 2 capítulos e não é como certos outros profetas que são maiores porque tem capítulos e mais capítulos, tem mensagens e mais mensagens. A mensagem dele é curta. Esse profeta é chamado por Deus para dar ao povo o verdadeiro rumo, a verdadeira impostação de espírito. Então ele vai e diz: isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu, que diz ele: acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Quer dizer, eles já estavam na fase de colocar lambris de madeira dentro das casas deles próprias. E é o templo em ruínas. Isto diz agora o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração. Quer dizer, pare e ponha a sua atenção inteira no que eu vou dizer. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Então, o que está acontecendo com o povo? Tendes semeado muito e colhido pouco. Quer dizer, eles aram a terra, eles abrem aqui, abrem. Também tem o seguinte: esse tempo todo que eles passaram fora, essas décadas todas, a terra esturricou. A terra não está trabalhada. E só a base de milagre é que a terra dá. Não adianta pôr a mão. Vai ser preciso passar muitos anos para a terra voltar a ser o que era. Com muita seca, faltou regar a terra. Então a terra está improdutiva. E eles lançam sementes, abrem com arado e cobrem depois com terra. Quando eles vão colher, é 10% do que eles colhiam outrora. A terra está dizendo para eles: não vai. Tem qualquer coisa errada na sua mão, por isso eu não obedeço. Sua semente pode ser boa, mas eu não vou lhe dar aquilo que você quer. Por quê? Porque eu dependo de Deus tanto quanto você. É o que a terra está dizendo para eles. Mas tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Comem e ficam com fome. É porque o que eles colhem vem com pouca vitamina, vem com poucos sais minerais. E não existia ainda naquele tempo a pastilha dos astronautas. Então eles não podiam tomar a pastilha para suplementar a pouca substância dos alimentos. Bebeis e não vos embriagais, porque o vinho deles era uma porcaria. A uva que eles colhiam e o vinho que eles faziam era quase sem álcool, era quase suco de uva. E não dava para eles sentirem
o que em outros tempos sentiam, uma pequena euforia, como diz a Escritura, o vinho alegra o coração do justo. Não, ali era o suco de uva, é como se fosse nada. Então, estão percebendo que é uma atrás da outra. Mas, estáis vestidos e não vos aqueceis. Então, consegue ter, mas é que o tecido que eles conseguem, que as pessoas em casa trabalham, são tecidos que também vêm de uma vegetação, vêm de animais meio mal alimentados, que são carneiros, e além desses carneiros não são suficientes também. Quer dizer, está tudo um desastre. Quem trabalha por salário, guarda em saco roto. Quer dizer, vai, trabalha o dia inteiro, ganha o dinheiro, mas aquele dinheiro não dá para nada. Guardar em saco roto significa isso. Chegou no fim do dia, ganhou o dinheiro do fim do dia, ele vai comprar alguma coisa, está tudo 3 vezes mais caro do que ele imaginava, então o dinheiro dele é como se ele tivesse enfiado num saco rasgado e o dinheiro tinha se perdido. Então o dinheiro também não dá. Quer dizer, é uma descrição muito viva da situação que eles se encontram. Por quê? Porque eles estão infelizes. Porque não tendo Deus no centro, começa a vir a infelicidade, começa a vir a depressão, começa a vir a amargura, começa a vir o desgosto, começa a vir a preguiça, começa a vir o desânimo. Tirou Deus do centro, enche os consultórios médicos. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração. Mais uma vez ele quer que a atenção seja inteira. A difícil conjuntura que estás passando, considerai-a. Trazei madeira, mas subi a um monte, trazei madeira e edificai a casa, ela me será aceitável, nela glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor, e aqui termina a primeira leitura do dia de hoje. Ou seja, Deus diz: não se preocupem com vocês, preocupem-se comigo, que eu me preocuparei com vocês. Preste atenção em mim, que eu prestarei atenção em vocês. Claro, é o que Deus está dizendo, Deus diz isso. E eles são securitários, eles querem ter a garantia de que eles estão inteiramente protegidos pelas próprias forças, pelas próprias energias, pela própria organização, e querem fazer celeiros, querem fazer pé de meia, etc., para garantir o futuro. E se esqueceram que a essência da subsistência, a essência da colheita, a essência da produção, a essência de tudo que aqui eles estão vendo desaparecer das mãos deles, a essência está na oração, vida de oração. E se eu penso na casa do Senhor, o Senhor pensa na minha casa. Eles pensam o contrário, dizem: olha, vou garantir a minha casa, porque se eu não faço isso, quem vai fazer? Quem vai fazer? É a